Olá, equipe! Bora lá? Vamos brilhar? Então, passando para conversar um pouquinho com vocês sobre desviar dos buracos. É isso aí, né? Existem buracos que a gente está vendo ali e a gente não precisa cair no buraco. A gente pode desviar. Para isso, é só a gente se organizar e se proteger, certo? Então ficam aí algumas dicas, tá? E uma delas é muito importante. E nós temos a ferramenta aqui na nossa escola. E a gente tem que saber usar e não deixar de usar, que é fundamental. E tem certas coisas que a gente não pode delegar. Nós, né, pessoal da coordenação, é preciso que a coordenação se prevaleça dessa ferramenta. Então, a gente tem que fazer assim, ó, ter muita atenção a pequenos grandes detalhes, porque são nesses pequenos detalhes que a gente se previne, tá? Quanto a grandes acontecimentos lá na frente. Então, fica a dica aí, na entrada e na saída e nas ocorrências, principalmente com os pequenos, na educação infantil e nos anos iniciais, assim com os grandes também, mas principalmente com os nossos pequenos. Então, criança quando chega, que nem sempre os pequenos, quem traz é o responsável. Muitas vezes eles vêm com o transporte, ou vêm com algum acompanhante, a tia, a madrinha, o irmão, enfim, com terceiros. Então, a coordenação tem que orientar as professoras e a coordenação sabedora de qualquer alteração tem que fazer esse registro. E o registro tem que ser feito de imediato e a gente tem que fazer essa colocação no nosso canal de comunicação oficial da escola, que no caso é a escola web. E se necessário, a gente pode até fotografar, certo? E qualquer alteração física nessa criança, que seja aquele arranhãozinho de gato que a criança veio para a escola, qualquer coisa, ou qualquer coisa que venha acontecer na escola, ou na saída da escola, é importante a gente registrar. É importante que o registro saia da escola primeiro, e pela responsabilidade da coordenação, do que venha de forma dúbia, porque essa criança às vezes sai com terceiros e esse terceiro vai passar para o responsável de uma forma deturpada e a responsabilidade recai e a gente não tem como se defender. E assim, se a gente registrar e comunicar previamente, a gente tem todo o respaldo documentado. Então, se a escola não se defende antes, não se previne, a gente não tem como ter uma tomada de atitude, certo? E muitas vezes acontece por uma displicência, por uma negligência da escola, certo? Então é preciso. E quem é responsável por quem tem que ser responsável por esse registro é a coordenação. Agora, quem tem que ser responsável por visualizar, por checar, por constatar são todos. Todos podem visualizar, todos que recebem a criança, o menor, seja inclusive o adolescente também, porque o adolescente pode chegar aqui, por exemplo, alcoolizado, como já aconteceu, nós detectamos e sinalizamos de pronto o responsável. Então, é uma responsabilidade muito grande. Outro detalhe, às vezes a gente, no afã de agradar com pena do menor, da criança, e agradar a família também, às vezes a gente recebe, mas a gente sempre recebeu, mas não vamos mais receber. Acolher a criança de manhã, do integral, os pequenininhos, receber a criança dormindo e acomodar a criança dormindo. Não, a criança tem que ter o ritmo, a gente tem que estabelecer o ritmo, a família tem que estabelecer o ritmo e a gente tem que começar a impor esta regra, né? A criança tem que vir para a escola acordada. Dormi no carro, tirei da cama dormindo, fiquei com pena. Não, chegou na escola, a gente tem que despertar essa criança até para que ela saiba que foi deixada na escola, no ambiente escolar, para não acontecer muitas vezes até o que aconteceu por aí,
que a gente teve até notícia, né, que às vezes a criança foi deixada bebê, né, na creche, foi deixada dormindo, foi acomodada na escola e depois quando foram verificar, a criança estava a óbito. E aí, como é que foi essa situação? Essa criança veio passando mal? Veio já falecida? Então, é muita responsabilidade. Então, a gente, ao receber a criança tem que estar desperta, até para a gente verificar se está com febre, se está passando mal, se está respirando, se está ofegante, como está a entrega dessa criança ao nosso estabelecimento, aos nossos cuidados, certo? E tudo tem que ser registrado e de pronto. Chegou arranhado, chegou o que foi, o que aconteceu, está assim. Inclusive, o pessoal da educação infantil, verificação das partes íntimas também, se tem assadura, se não tem, tudo tem que ser checado, verificado, constatado e documentado e registrado ao responsável, certo? Então, vamos fazer brilhar. Tá bom, gente? Beijos!